insônia, baixa autoestima e até crises de identidade são comuns nesse processo. É importante procurar ajuda médica. Sabrina Barbosa ao vivo para trazer mais informações. Sabrina, tem que cuidar da mente, né? Sobretudo nesse período de fim de relacionamento. Tem gente que não aceita fim de relacionamento, fica com raiva, possessiva ali, não quer deixar a pessoa acabar. Tem tragédias que acontecem por conta, inclusive, desses problemas psicológicos. E agora a Sabrina vai trazer aí, inclusive, a importância sobre a importância de procurar ajuda médica. Sabrina, contigo. Tribuna Livre. Oi, Betinho, ou vocês aí de casa que estão acompanhando nossa programação, exatamente. A gente vai falar sobre esse assunto porque esse caso aconteceu no Maranhão, mas repercutiu em todo o Brasil, voltado a uma questão de uma crise de ciúmes, leva uma ex-companheira a, de fato, cometer esse crime. Uma criança morreu ao ingerir um ovo de chocolate, bolo de chocolate, coisas desse tipo, dessa natureza, que teriam sido encaminhadas por essa ex-companheira do pai, né, dessas crianças, de fato, um homem que estava num novo relacionamento, deixou para trás o passado e tentou viver uma nova vida, mas essa ex-companheira não deixou por menos, não, quis realmente danificar toda a família. Inclusive ainda tem 2 pessoas dessa família que ingeriram esse mesmo produto e que ainda estão internadas. E aí leva o questionamento, será que a gente tem como perceber quando uma pessoa dá sinais de que vai cometer um crime por conta de uma crise de ciúmes ou até mesmo a não aceitação de um fim de relacionamento? Por isso a gente vai conversar agora com o psicólogo Eudes Nascimento, que já é sócio da nossa casa, para falar um pouquinho sobre isso. Eudes, quando a gente vem atrás de você, a gente traz um problema e queremos uma solução. Como é que a gente pode identificar nesse caso uma pessoa que não aceita o fim do término e ali já dá os primeiros sinais de que pode sim cometer um crime como esse? Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Betinho. Bom dia, pessoal de casa. Bem, Sabrina, o ciúme ele é natural do ser humano, né? Então todos nós sentimos ciúme desde a infância. Seja ciúme de um coleguinha, ciúme do pai, ciúme da mãe, ciúme de um brinquedo que a gente não quer dividir. Só que o ciúme, ele pode se tornar um ciúme que a gente chama de ciúme patológico, né? Esse ciúme patológico é um ciúme doentio, né? Então a pessoa pode vir demonstrando sinais ao longo do tempo quando demonstra uma certa possessão. E também a gente tem que observar o nível de empatia que aquela pessoa tem, que é se colocar no lugar do próximo. Porque quando a gente traz o ciúme associado a um crime ou algo do tipo, a gente traz muito aquela percepção do sentimento de injustiça. Ou seja, a pessoa se sente injustiçada, se sente magoada, e essa dor faz com que ela queira que aquela outra pessoa, que pode ter sido o motivo, também sinta a mesma dor. Então, infelizmente, esse ciúme acaba provocando sentimentos como ódio, rancor, mágoa, que pode ser desencadeado em violência, como também em ciclos de violência, sabe, né? Que pode durar até gerações de família, por exemplo. Então, tanto esse tipo de violência, tanto um crime desse como que aconteceu, quando se trata de ciúme, está mais relacionado àquela questão da mágoa, do ódio, da raiva, que impulsiona esse tipo de atitude. Agora, Eudes, a gente tem como identificar que uma pessoa vai cometer esse tipo de coisa? Por exemplo, ela dá sinais de que está transtornada, está com raiva de alguém, com raiva de alguma coisa, já começa a mostrar sinais de agressividade. Como é que a gente pode identificar isso? Sim, a pessoa, de certa forma, Sabrina, ela começa a demonstrar alguns padrões. Porque, por exemplo, eu posso sentir ciúme, posso ficar com raiva, mas a questão é como eu trabalho a minha raiva. Por quê? Porque nós vemos uma sociedade que existem regras e condutas de como a gente pode se comportar e como a gente deve se comportar. Mas a partir do momento que eu começo a esses meus pensamentos partirem de uma fantasia, de uma imaginação, né, e começar a ir para a prática, né, demonstrar, vamos dizer assim, um quadro maníaco compulsivo, comportamentos persecutórios, comportamentos que não sendo necessariamente um psicólogo para observar, mas que você observa que foge do que era normalmente aceito pela sociedade, podem ser sinais de alerta. Então esse ciúme ele deve ser trabalhado como um transtorno, trabalhado como uma patologia, né? E a própria pessoa ela reconhece que está passando esses limites. Exatamente, como é importante essas dicas e orientações. Claro, quem estiver passando por um tipo de situação, agora vamos para o lado da vítima. Antes da gente finalizar, a questão da vítima, como se proteger, será que tem como?
Sim, é perceber os sinais, Sabrina, que está sendo vítima de um tipo que esse um doentio está provocando e pode causar um risco, e procurar o diálogo. Porque quando se trata em relação de ciúme e violência, o primeiro passo é o diálogo e a mediação. Então, se não consegue conversar diretamente com aquela pessoa, ter o diálogo, procura alguém que possa ajudar, procura alguém que possa mediar a situação. E a partir desse diálogo, né, vencer todo esse problema. E a única solução e a melhor solução, Sabrina, para o sentimento de vingança, de dor, de ódio, se dá através do perdão. Exatamente, muito bonita essa fala sobre o perdão. Obrigada, Eudes, pelos seus esclarecimentos. E a vocês aí de casa, além das orientações do psicólogo, também é aquela questão de sempre. Se você, por exemplo, em algum caso, se sentir ali constrangido, ameaçado, procura a polícia. Procura alguém que possa, de fato, ser certificado daquela condição de que você está passando, para também tentar te proteger e proteger a sua família. Afinal de contas, tem gente que não sabe conseguir aí praticar o perdão e acaba partindo para a violência. Mas você pode sim se proteger dialogando, buscando diálogo e pessoas que possam proteger a sua família, como por exemplo a polícia, que nesses casos pode fazer um boletim de ocorrência em caso de você se sentir ameaçado. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Sabrina, pelas informações. Obrigado também ao psicólogo aí trazendo esses detalhes importantes sobre relacionamento e principalmente sobre mente, pessoal, sobre a mente da gente, que é o nosso principal motor, né? Motor que eu digo é psicológico. É a mente. Tem que cuidar da mente e também cuidar do coração, como a gente trouxe agora há pouco aí, né, com o Jair Massi. Ei, intervalo comercial, não sai daí. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui com o nosso Tribuna Livre e tem muito mais informações para você. Eu não preciso de você.